Olá, quarta no ar, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos continuar a 27ª semana. E setembro acabou, né? Chegamos ao fim de setembro e hoje nós iniciamos um novo mês, o mês de outubro, né? Hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro. E aí nós temos uma imagem referente a uma data importante que é hoje, né? Dia Internacional da Música. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, hoje é sexta-feira, nossa aula 2, com matemática no livro História e Geografia impressa. Então, aqui no livro de vocês, nós vamos falar sobre arredondamento e resultado mais aproximado. Então, isso significa o quê? O que é arredondar? Em vez de você ter um número quebrado, você vai ter ele de forma inteira, né? Finalizado em zero. Então, vamos imaginar aqui, você tem o número 97, certo? Se fosse numa reta numérica, ele está mais perto do 90 ou ele está mais perto do 100? É claro que ele está mais perto do 100. Então, se eu fosse arredondar, eu arredondaria para 100. Está entendendo? Pois é, então, nesse sentido, nós temos essa atividade. Ela fala sobre arredondar, só que números maiores, né? Você vai arredondar sempre para aquele que estiver mais perto, ou para trás ou para frente na reta numérica, certo? E finalizando o número com zero, ao invés de deixar ele no meio ali, como a gente costuma chamar de quebrado, né? Então, você tem aí um probleminha, né? Essa Luísa, ela quer comprar dois elementos, que é um carro, que custa 18.678, e uma geladeira que custa 1.324. Ela quer saber quanto é que vai dar essa conta no total. Só que sem fazer a conta, ela quer fazer uma estimativa, ou seja, ter uma ideia, né, aproximada, perto do que ela provavelmente vai gastar. Então, para se ter uma ideia aproximada, a gente faz o arredondamento. Então, observe assim, aí a letra A, ela é só para você pensar, como é que você pensaria para arredondar isso? Né? Juntando esses dois aí, de forma que soubesse quanto ela vai gastar mais ou menos. Porque o arredondamento ele vai servir para isso, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto aquela quantia vai chegar. No caso aí, vai ser um resultado aproximado e não real, né? Então, a letra A só pede para você pensar como você faria isso. E aí, aqui dá o exemplo da Luísa, como ela fez. Ó. Vamos observar como é que ela pensou. Ela pensou, 18.678, ele fica entre 18.090, né? É só observar aqui ó, na reta numérica que está abaixo, ó, tá vendo? Então, ela pensou assim, que esse número está entre 18 e 19 mil. Sendo que ele está mais perto de 19 mil, então, no caso, ela iria arredondar ele para 19 mil, certo? Já o outro número, no caso, esse número aqui, o 1324, você observa que ele está entre 1.000 e 2.000, certo? Então, ele está mais perto do 1.000 do que do 2.000. Então, o que ela fez? Ela arredondou para 1.000. Você compreendeu o que ela fez? Então, ela foi arredondando para aquele lado que está mais perto o número. E desta forma, ela arredondou o 18.678 para 19 mil e o 1.324 para 1.000, certo? Esse foi o pensamento dela. Então, pensa comigo. Se ela arredondou esse 18.678 para 19 mil, e esse 1.324 para 1.000, se ela arredondou, então quanto isso aí vai dar? É a pergunta que você tem que responder aqui, ó. Tá vendo? Quanto que vai dar essa estimativa, essa ideia de mais ou menos quanto, né, aproximado ela pagaria, certo? E depois que você respondeu aí não precisa escrever, mas você pode ir lá pegar a calculadora ou fazer escrito mesmo, você vai fazer a conta de verdade, né? Juntar 18.678 mais 1.324 e ver se realmente deu aproximado a resposta que você colocou aqui, ó, tá? E aí, nós seguimos para outra página aqui. Então, nessa número 2, você observa que você vai ter que usar essa reta numérica para encontrar onde é que 6.800 ficaria aí no meio, tá? Esse 6.800. E aí você vai dizer qual seria
a milhar inteira mais próxima, né? Qual a minha milhar inteira mais próxima para eu fazer o arredondamento? Então, você tem aqui, tá vendo? 5.000, 6.000. Então, vai de 1.000 em 1.000, tá vendo? E esses pauzinhos aqui, ó, que você tá vendo, eles vão de 100 em 100. Então, fica fácil você contar aqui, ó, tá vendo? Porque aí você vai ter 6.100, 6.200, 6.300, 6.400, 6.500, 6.600, 6.700, 6.800. Tá vendo onde é que o 800 estaria? 6.800 estaria aqui. Isso significa que ele está mais perto de quem? Do 7.000, né? Então, se fosse para eu arredondar, qual que seria que eu arredondaria? Então, é isso, você vai circular aí na reta. Qual seria o arredondamento de 6.800? Está mais perto de quem? Desta mesma forma, você vai fazer com a número 3 usando essa reta aí, tá? Você vai usar essa reta e vai observar esses numerais aqui, ó, e dizer para mim, escrever aqui, qual é o arredondamento deles. Como eles ficariam arredondados para milhar mais perto. Igual eu falei aí do 6.800, que estava mais perto do 7.000, então, no caso, seria arredondado para 7.000. Já esses outros números, usando esta reta aí, né? Usando esta reta, qual seria o arredondamento mais próximo, certo? E aqui você também vai continuar fazendo essa ideia de arredondamento. No caso, você vai fazer a conta desta forma. Aí tem um exemplo, ó. Você tem aqui o exemplo, é só você seguir esse exemplo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai arredondar a cada parcela que está aqui, igual ele fez, só que você vai arredondar de duas formas. Preste atenção, você vai arredondar de duas formas. Primeiro, de 1.000 em 1.000, tá vendo? Arredondar para milhar mais perto, certo? De 1.000 em 1.000. Então, arredondou de 2.715 para 3.000. Arredondou de 5.397 para 5.000. Juntou as duas e deu 8.000, certo? Agora, se eu pegar e fizer o arredondamento não para milhar mais perto, mas para centena mais perto, de 100 em 100. Então, ao invés de pegar esse 2.715 e ir para 3.000, eu vou para mais perto, que seria 2.700. Então, eu faria 2.700 mais 5.400. Seriam as centenas mais perto. Em vez de ir de 1.000 em 1.000, eu iria de 100 em 100 para arredondar. Então, eu faria uma conta destas. 2.700 mais 500 e mais 5.400. E o resultado seria 8.100. Entendeu? Então, você vai fazer dois tipos de arredondamento nestas contas de baixo. Nas contas abaixo aí, você vai fazer o igualzinho tá aí no exemplo. Ó. Você vai fazer com essas contas aqui. Você vai arredondar ela de duas formas. Vai arredondar cada parcela mais perto de 1.000 em 1.000, né? E depois vai arredondar mais perto de 100 em 100. E vai calcular para ver qual que chegaria mais perto. Feito isso, a número 5 pede que você pegue uma calculadora ou faça, né, se você preferir, à mão mesmo, e calcule de verdade a conta normal, juntando as parcelas normais, né? 3.849 mais 1.819, por exemplo. E o resultado, para você ver qual que chegou mais perto, você arredondando de 1.000 em 1.000 ou você arredondando de 100 em 100? Qual que chegou mais perto? Então, aqui essa 5, na verdade, ela é para você comprovar qual seria a aproximado, no caso, o arredondamento que seria aproximado melhor para chegar no resultado da conta, certo? Ou seja, qual chegaria mais perto do resultado da conta, tá? Isso aí é para você verificar, no caso, e me responder aqui. Qual que chegou mais perto aí, no caso? Foi a milhar mais próxima, ou seja, de 1.000 em 1.000, ou foi a centena mais próxima, de 100 em 100? O arredondamento. E a número 6, observe abaixo o preço de alguns eletrodomésticos, né, como você está vendo aí, e diga, e você vai fazer uma estimativa, ou seja, uma ideia aproximada de quanto essa compra daria, né? Ó, quantos reais serão necessários para comprar esses eletrodomésticos aproximadamente? Não é para você fazer a conta, né? Primeiramente não, você pode fazer depois para verificar. Mas, primeiramente, você vai fazer só uma ideia, uma estimativa de quanto mais ou menos
daria isso aí, aproximadamente. Então, para isso, você faria o quê? O arredondamento, certo? Você faria o arredondamento de cada um deles e juntaria e me colocaria aqui qual seria o total mais perto. Qual seria o total mais perto dessa compra desses itens aí? Aproximadamente. Só tendo uma ideia, né? Então, isso aqui é para você trabalhar a ideia de arredondar, né? Você pode arredondar para milhar mais perto, ou seja, de 1000 em 1000, né? Use essa reta. Se você usar essa reta, fica mais fácil, tá? Ou pode arredondar de 100 em 100, certo? Com a centena mais perto ou para trás ou para frente. É o que tiver mais perto é o que eu vou arredondar. Igual nos exemplos que foram dados aí, e usando essa reta vai ficar mais fácil, ok? Então, na parte do livro era isso aqui. Então, aqui na nossa aula 2, na parte impressa, nós vamos trabalhar um pouco com o dia de hoje, né? O Dia Internacional da Música. Aí eu trouxe para vocês essa música aí chamada Ora Bolas do grupo Palavra Cantada. É bem legalzinho e a letra ela faz dentro de História e Geografia é interessante, né? Quando você trabalha a perspectiva, ou seja, o ponto de vista. Você vai ver, é um clipe, né, da música. É importante que você assista a música, tá? Então assista esse vídeo, porque você vai precisar para fazer a tarefa, tá? Não dá para fazer a tarefa se você não assistir ao vídeo, então assiste ao vídeo primeiro. Assistiu ao vídeo, você vai perceber que ele mostra uma música cantando e observando os pontos de vista, desde o começo lá que o menino está na casa dele, até na rua, na cidade, na floresta, no continente, no planeta, entendeu? Vai partindo lá do menor para o maior local de visão, certo? Então, depois que você assistiu ao vídeo, você vai fazer a atividade aqui abaixo, tá? O que você vai fazer? Você vai preencher as lacunas, ou seja, o que são lacunas? Esses espaços em branco aí que estão faltando palavras da música. Então, você tendo visto o vídeo, você vai conseguir fazer. Você vai preencher as lacunas onde estão faltando as palavras da música, certo? Feito isso, você vai para a próxima folha aqui, que é ainda da aula de hoje. Observando a letra da música e o clipe Ora Bolas, podemos perceber os diferentes pontos de vista, desde o menor ao maior local do planeta. Quando você assistir ao vídeo, você vai entender desse negócio de menor ao maior local. Tente desenhar abaixo as fases da música, cada parte da música, mostrando desde o menino em sua casa, na sua rua e tudo mais, até olhando o planeta de fora, tá? Então você vai fazer um desenho aqui, ó, nessa parte em branco aí, dessa ideia do ponto de vista, desde ele começando ali na casa dele, até no momento que chega lá fora, olhando o planeta inteiro, né? É bem interessante. Então, por hoje é só, até a próxima.